Olá, meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesta quarta-feira, dia 16. Bênção demais estarmos juntos na presença de Deus. Sejam bem-vindos, eu quero dar início a esse momento de estudo da palavra, lendo com vocês o Salmo de número 67, que diz assim: Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. A palavra de Deus convida a todas as nações a buscarem o Senhor. Eu e você fazemos parte dessas nações que tiveram a porta dos céus aberta em Cristo Jesus e agora nos tornamos uma só família, a Igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que a glória do nosso Deus possa encher o nosso lar, possa encher este lugar que você estiver agora, louvando ao Senhor. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido seu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Porque estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido seu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar, pois tua glória tem enchido este lugar, pois tua glória tem enchido este lugar. Mais uma vez, irmãos, estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar, pois tua glória tem enchido este lugar, pois tua glória tem enchido este lugar. Amém, glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, louvado seja o teu nome. Nós temos conhecido o teu amor através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e por isso nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor. Pai, fala nesta oportunidade ao nosso coração pela tua palavra em nome de Jesus. Amém. Antes da gente ler um texto, mais um cântico para louvarmos ao Senhor. Ao Senhor. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus,
totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Ao Deus que é maravilhoso. Amém. Meus amados irmãos, uma das atividades da igreja, do povo de Deus, quando se reúne entre diversas, Bom, a primeira é claro, nós nos reunimos para adorar o nosso Deus. Mas entre as atividades do culto está aquela que nós temos feito aqui incessantemente, que é interceder uns pelos outros. A palavra de Deus diz isso, orai um pelos outros. E nós temos orado e você tem participado conosco dessas orações. A palavra de Deus diz, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Se está entre vós doente, faça a oração, diz a palavra do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. Gente, mais uma vez eu quero pedir a vocês para orarem especialmente pela Magnalda, para que Deus abençoe a vida dela, sua família, nesse tempo mais intenso de dores, que Deus possa realmente abençoar a vida dela. Ore pela Sandra, sua recuperação, pela Vivian Pires, pela dona Zosena. Devemos orar pelo reverendo Jadson, pelo Ubirajara, orar pela Andréia, orar pela dona Odisseia, pela dona Zilma, minha tia, orar pelo Cristiano, orar pela Alice, pelo Caio. Se está entre vós alguém doente, faça a oração sobre eles. Eu quero te convidar para você e convocar para você orar por esses irmãos. E a palavra de Deus no Salmo 62 diz assim, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Irmãos, não há necessidade de fazer alarde, de tocar trombetas, de nada, é orar e esperar silenciosamente no Senhor. Aliás, a Bíblia chega a ponto de dizer, confrontando aqueles que gostam de orar nas praças, não no sentido de que você não pode orar na praça para evangelizar, mas naquele sentido lá, era aqueles que gostavam de se aparecer, em tese, isso. Ele diz, você não deve se aparecer, não deve achar que você é melhor do que os outros, você deve entrar para o seu quarto, orar com o seu pai em secreto te recompensará. Eu quero mais uma vez pedir a você que ore por esses irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós queremos entrar na tua presença nesta oportunidade para clamar ao Senhor pela vida desses irmãos. Ó Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor pode reverter situações que aos nossos olhos pareçam tão difíceis, situações como a da nossa irmã Magnalda, que o Senhor possa visitá-la com poder e graça. E todos esses irmãos que nesse momento clamam ao Senhor, ó Deus, tenha misericórdia dessas vidas, no nome de Jesus. Amém. Bom, antes da gente continuar lendo a palavra de Deus, eu quero te convidar para cantarmos mais um cântico. Louvemos ao Senhor com um hino
do nosso Inário Presbiteriano de número 39. Exaltação e louvor. Ó, vinde crentes, dar louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alto do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde unir-vos a Jesus na luta contra o mal, e como grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, a vitória nos dará, e a glória eterna aos céus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu e você fomos lavados no sangue de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. A palavra de Deus nos convida a celebrar, a louvar o Senhor. E eu quero mais uma vez te convidar para louvarmos com esse cântico. Façamos desse louvor, meus irmãos, a nossa oração. Eu vim aqui me arrepender, vim deitar minha glória no pó. Eu vi a dor que te causei, quantas vezes te crucifiquei. Os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz, minha alma se tornou em sequidão. Confessei-te meu pecado, minha maldade não encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. Me arrepender, eu venho, me arrepender, eu quero me arrepender de tudo e pequei contra ti. Me arrepender, eu venho, me arrepender, eu quero me arrepender de tudo e pequei contra ti, Senhor. Eu vi a dor
Quantas vezes te crucifiquei, os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz, minha alma se tornou em sequidão. Confessei-te meu pecado, minha maldade não encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. Me arrepender, eu venho, me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti, Senhor. Amém, glória a Deus. Amém, graças a Deus. Olha, deixa eu falar para vocês o que nós vamos estudar hoje, tá bom? A gente está estudando uma série de mensagens denominada de modelos de igreja. Semana passada a gente viu, aliás, semana retrasada, deixa eu fazer essa recapitulação. A gente viu a igreja que cultua. Semana passada a gente viu a igreja que ora, né? E hoje eu quero estudar com vocês sobre a igreja que serve, tá bom? A igreja que serve. Eu escolhi 2 textos. O primeiro deles encontra-se em Mateus, no capítulo 20. Eu vou ler para vocês a partir do versículo 26. Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 26. Jesus diz assim: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida por muitos. Agora, o apóstolo Pedro também fala sobre esse mesmo assunto, na sua primeira carta, no capítulo 4, diz assim o versículo 10: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servi uns aos outros. Jesus faz uma comparação sobre o reino dele e o reino desse mundo. Ele diz: entre os homens, os primeiros são aqueles que são servidos. Entre nós, se você quer ser o primeiro, você tem que aprender a servir. Se você for o maior, se você for o líder, se você for o grande, você vai precisar servir. A igreja que serve. Este é o assunto desta noite. Bom, primeiro eu preciso fazer uma definição aqui rapidamente a respeito desta palavra serviço, diaconia, né? Um modelo diferente na obra de Deus. Em primeiro lugar, é preciso que a gente defina o seguinte: tudo o que fizermos nós estamos fazendo para Deus, nós estamos servindo a Deus. O culto é um serviço, né? E a nossa vida precisa ser um serviço, ou seja, precisa ser um culto para Deus. Tudo o que fizermos, nós estamos servindo a Deus. Jesus chegou e disse assim: se você fizer isso para um pequenino, você está fazendo para mim. Ou seja, tudo o que a gente fizer, a gente está fazendo para Deus. Isso é importante, por quê? Porque se você tiver isso,
essa visão muito clara de que o seu serviço é primariamente para Deus, mesmo se os homens não reconhecerem, não tem problema. Aliás, Jesus disse isso: se você esperar o reconhecimento dos homens, aqueles que esperam o reconhecimento dos homens já receberam a recompensa ali mesmo. Se você esperar em Deus, a recompensa vai vir do Senhor. Então, esse é o fundamento do serviço. Tudo que fizermos, a Bíblia diz, quer seja em palavra, quer seja em ação, façamos para a glória de Deus. O culto é um serviço. Então, algumas coisas no culto, esse serviço é um serviço mais diferenciado, separado, consagrado, numa forma, num formato. Mas fora do culto você também serve, você serve a Deus. Bom, dito isso, agora a gente vai desmembrar essa ideia de servir a Deus, porque pensa comigo, a gente serve a Deus, mas Deus é espiritual, Deus é invisível. Como nós vamos manifestar esse serviço? Como nós vamos indicar que nós estamos servindo a Deus? Você vai indicar que você está servindo a Deus, primeiro, servindo a seu irmão, servindo ao próximo, à igreja, né? Essa é a primeira parte. Serviço a Deus é feito através do seu serviço com o seu irmão na igreja. E a segunda parte é servir ao homem, servir à sociedade. Tudo que fizermos, nós estamos fazendo para as pessoas? Não, estamos fazendo para Deus através das pessoas, tá bom? Bom, esta palavra serviço ou esta palavra servo, ela é muito complexa na palavra de Deus. Por quê? Porque no Novo Testamento, Paulo usa essa palavra servo, doulos, para o mesmo que escravo. Eu e você sabemos que a escravidão foi e tem sido o maior flagelo que a raça humana pôde produzir. Servir, você serve alguém por alguns motivos. Hoje você serve porque você, por exemplo, trabalha. Você serve o seu patrão. Em troca ele te dá o seu salário. A escravidão foi o maior flagelo que a humanidade pôde produzir, porque era um serviço em troca de nada, a não ser da alimentação muito mal feita e da dormida muito mal dormida que os escravos recebiam e ainda assim eram maltratados. A escravidão é o pior flagelo, a pior desgraça que a sociedade produziu, e isso não vem de agora, é desde sempre, não é de uma sociedade moderna, né? Pelo contrário, a gente até conseguiu alguns avanços na área ocidental, né? Quanto a isso, abolindo a escravatura no Brasil e em outros países. Eu estou dizendo isso porque, de repente, Paulo usa essa palavra doulos para servo, para dizer aquilo que nós fazemos para Deus, de uma forma inexplicável, diferente, surreal, extraordinária. A Bíblia transforma uma palavra que era um flagelo, um mal para a humanidade, de uma forma tão bela, tão linda, para dentro do cristianismo. Então eu e você somos servos de Cristo, fomos comprados pelo sangue de Jesus, por isso nós precisamos servi-lo, e nós vamos servi-lo através das pessoas. Então, nesse sentido, é preciso que a gente tenha essa parte introdutória, né, de falar sobre este serviço para Deus através da igreja e através do próximo. Olha, se você não serve a igreja e não serve a Deus, eu preciso dizer isso para você, dificilmente você vai conseguir servir a Cristo, servir a Deus. Não adianta a gente pensar, por exemplo, que servir a Deus é só cantar, né? Vamos cantar, orar.
né? Vamos fazer o culto, porque o culto ele é formado inclusive de Deus também nos servindo, né? Ou seja, a palavra de Deus é oferecida para nós, Deus está trabalhando, então não é só isso, né? Culto é serviço, é verdade, mas até o culto a gente prepara para abençoar o irmão. Então assim, é preciso que nós entendamos que a gente só consegue servir a Deus de forma plena quando nós nos dispomos a servir o nosso irmão, a igreja, o corpo de Cristo, e servir a sociedade, né? Servir a igreja. Então vamos lá, vamos tentar fechar algumas coisas, algumas perguntas aqui. Primeira delas, então, o que é servir, né? O que é servir? Então, servir significa realizar uma tarefa em benefício de outra pessoa, né? Então, isto é o serviço. A originalidade do Evangelho reside no fato de que esse serviço já não é mais uma palavra maldita. Só o Evangelho pode transformar essa palavra. Então, a vida cristã é precisamente uma vida de serviço, né? De diaconia, serviço generoso, desinteressados a todos os nossos irmãos, a todos os seres humanos. Devemos servir a Cristo com toda a nossa força. É o próprio Cristo que nos convida. Ele diz: assim como eu fiz, vocês façam também. Servir uns aos outros. Não há interesse, né? O apóstolo Pedro, quando fala para os líderes, ele diz: olha, vocês não devem pastorear o rebanho de Deus com ganância, com interesse, mas façam de boa vontade, façam isso de coração. Então, o que é servir? Servir significa realizar uma tarefa para o outro no contexto cristão, sem esperar nada em troca. Essa é a diferença do serviço cristão, porque fora do cristianismo todo mundo serve, mas você espera alguma coisa. Até aquilo que você faz de graça para alguém, de alguma forma, em algum momento você vai cobrar dela. Então você recebe o salário, você recebe alguma coisa em troca. Na igreja, no cristianismo, esse é um serviço desinteressado, tá bom? Olha, um outro princípio da igreja, né? Uma igreja que serve, ela serve a partir do princípio da encarnação. Lá em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus, ele se encarnou, ele se humilhou, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. A encarnação é o nosso modelo por excelência. Quando nós olhamos para a cruz, nós encontramos o servo sofredor. Isso é importante, termos a visão da encarnação. Sabe por quê? Porque o serviço cristão requer um autoesvaziamento, né? Então, qualquer sentimento de superioridade dentro do serviço cristão está equivocado. Nós, quando servimos, nós nos identificamos com a dor do outro. A nossa vocação como pessoas e como igrejas, então, é entrar no sofrimento das pessoas, tornar-nos vulneráveis como elas são. Então, nós não servimos num conceito de superioridade, como os políticos fazem, que dizem que estão servindo, mas eles se acham superiores, né? Se acham superiores. Nós não servimos nesse conceito. Nós servimos no conceito de encarnação, daquele que se esvazia e torna semelhante a Cristo. O modelo, então, encarnacional deve fazer com que nós tenhamos sempre esse desejo e essa identificação com a dor do outro. Talvez um exemplo mais interessante sobre isso é aquele problema que teve lá em Samaria, quando Eliseu
prediz fome naquela cidade. A cidade está fechada, a cidade está morrendo, todo mundo morrendo de fome, e tem alguns 3 leprosos que estão lá do lado de fora, e eles descobrem que tem comida ali. Eles entram para dentro e falam para eles: olha, nós temos comida lá fora. Essa é a visão de serviço. Nós somos parecidos com os outros, nós não temos nada de melhor, nós não somos melhores, não somos mais capazes. A única coisa que nós temos, que é o diferencial, é a graça de Deus que nos transforma. Então, servir é identificar-se com o outro e apresentar para ele as boas novas e servi-lo, né? Não é esse sentimento de superioridade que as autoridades políticas e sociais possuem. Uma igreja, então, adota esse estilo de vida simples, despidos de superficialidade, de superioridade, né? Nós nos identificamos com a dor do próximo. Isso é servir. Servir é identificar-se com a pessoa para ajudá-la, tá bom? Mais um tópico, o exemplo de Jesus, então, como servo, né? Então, toda a obra de Cristo se apresenta como um ato de serviço aos seres humanos. Muito embora pudesse apresentar títulos para que os outros o servissem, ele era rei, ainda assim ele serviu de forma humilde aos pobres. Jesus serviu. Ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se você quer ser o primeiro, seja aquele que sirva. Então, é preciso que nós entendamos que o nosso modelo que está vivo é Cristo. E ele serviu incondicionalmente, não por benefício próprio. E esse é o serviço de diaconia cristã. Não pode realizar-se senão através da sua negação, da negação do próprio eu. Então Jesus, o mestre por excelência, deu o exemplo de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então é preciso que eu e você entendamos que Cristo é o nosso modelo. Nós não podemos fazer serviço voluntário de forma superior. Não temos como fazer isso. É preciso que nós sejamos servos e tenhamos Cristo como nosso modelo, tá bom? Mais um tópico por fim. Bom, a gente já falou aqui, deixa eu só recapitular, a gente viu o que é servir, né? Então significa realizar uma tarefa de boa vontade, sem esperar nada em troca. Esse é o serviço cristão. Aliás, aquele que depende de você não vai poder te dar nada em troca, né? Esse é o serviço cristão. O serviço cristão é feito de forma encarnacional, não tem superioridade, é sentir a dor do próximo. E terceiro, o serviço cristão é feito tendo Cristo como nosso modelo. Ele disse: eu dei o exemplo, e da mesma forma que eu fiz, vocês devem fazer também. Jesus lavou os pés dos discípulos, inclusive de Judas, né? Jesus lavou os pés dos discípulos, inclusive daquele que o traiu. E por fim, entra agora a motivação do serviço cristão. Bom, primeiro preciso dizer que todo serviço tem uma motivação. Você trabalha por uma motivação, você serve o seu patrão por uma motivação. Você precisa ganhar o dinheiro para o sustento da sua família, ou talvez você quer ganhar uma promoção, um sucesso pessoal. Você serve as pessoas motivados por alguma coisa, né? Na igreja, nós somos motivados por uma palavra chamada amor. Cristo nos amou e nós devemos amar o próximo.
amai o próximo como a você mesmo. Então, essa é a motivação do serviço cristão. É este grande amor de Deus derramado em nosso coração que nos faz com que nós sirvamos o Senhor. Não há nada mais. Na igreja, na obra de Deus, você não vai ganhar dinheiro, você não vai ganhar destaque, você não vai ganhar poder, você não vai ganhar nada. Você faz por amor. Primeiro, amor a Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Segundo, amor à igreja. Vocês vão ser conhecidos que são meus discípulos se tiverem amor uns pelos outros. E depois, amor pela sociedade perdida. Amai-vos de coração, a palavra de Deus. Eu e você devemos amar. Devemos amar os perdidos a ponto de fazer qualquer coisa para que eles não vá para o inferno. Eu e você devemos pregar o evangelho, devemos servi-los. E a pregação do evangelho é através do serviço. Alguém disse, pregue o evangelho, se for necessário você use palavras. Ou seja, através das suas ações, através do seu serviço, né, você deve fazer isso. Bom, eu quero concluir dizendo o seguinte, com a graça de Deus, nós temos tentado fazer um pouquinho aqui na nossa igreja. Não é fácil esse serviço, mas a gente tem três frentes para a gente trabalhar. A primeira delas é com cestas básicas, tentando ajudar as pessoas que estão necessitadas. Graças a Deus, nós conseguimos a parceria com o reverendo Alexandre, da Igreja Presbiteriana da Gávea. Eles têm nos dado em torno de 10 cestas básicas por mês para a gente poder participar. Essa é a primeira coisa. Segundo, através de evangelização. Em breve, no próximo sábado não, mas nos próximos sábados a gente está tentando levantar aquele grupo missionário para vir para evangelizar aqui no nosso bairro. E terceiro, eu não posso deixar de falar, é através do projeto Caju Arte. Nós queremos retornar esse projeto, é um projeto de ensino para crianças carentes. Nós já tivemos aqui no projeto, antes da pandemia, cerca de 40 crianças. Nós trazemos 2 professores para colaborar, para nos ajudar. Esses professores, eles não cobram, eles recebem apenas uma ajuda de custo para locomoção, para vir e tal. Não cobram. Mas nós precisamos de parceiros, né? Nós precisamos de irmãos que queiram participar do projeto Caju Arte. Existe um valor, existe um preço que nós temos que pagar. Não tem jeito, porque a gente compra lanche, a gente ajuda esses professores, são 2 mensalmente, semanalmente, eles vêm todo sábado. Então nós queremos começar. Antes do período da pandemia, o pastor Jorge tinha conseguido diversos mantenedores fora da nossa igreja, né? Hoje eu já não acredito, não penso que a gente vai conseguir tão facilmente. Então eu estou abrindo para todos da igreja. Alguns irmãos já estão me procurando. Hoje mesmo eu recebi uma ligação, uma mensagem de um irmão aqui da igreja, um irmão que frequenta aqui o nosso culto, dizendo, eu quero participar do Caju Arte. Eu queria que você orasse sobre esse assunto e que você reservasse uma oferta mensal fora dos seus dízimos e ofertas. Não adianta você pegar o dízimo que você vai dar para a igreja e entregar no Caju Arte, não resolve, é como diz o outro, cobre a cabeça e descobre o pé, não tem jeito. Então eu preciso que você, fora dos seus dízimos e ofertas, você pense num valor de uma oferta específica para você poder contribuir com o Caju Arte. E aí você entra em contato comigo no meu privado, no meu WhatsApp, porque eu vou fazer uma lista para que esses irmãos possam participar. É uma forma da gente servir. Além desse dinheiro, também todos os sábados nós vamos precisar de ajuda. Vamos precisar de irmãos que vêm para poder ajudar, para poder fazer o lanche, para poder orar com as crianças. Enfim, você precisa participar, você precisa servir. Nós fomos chamados para servir. E nesta noite eu quero, em nome de Jesus, te convidar e te convocar para abraçar a obra de Deus. Eu quero encerrar dizendo o seguinte para vocês.
Estou dizendo assim, primeiro para os irmãos que participam conosco aqui. Segundo, se porventura você esteja nos ouvindo, você não é da nossa igreja. Eu preciso que você saiba disso. A Igreja Presbiteriana do Caju, ao longo do tempo, essa igreja já foi uma igreja muito pujante, muito forte, autodependente. Mas aconteceram diversos problemas lá. E nós tivemos quedas vertiginosas de membros e, consequentemente, de dízimos. Então, quando eu vim para cá, né, já há 5 anos, o presbitério do Rio de Janeiro começou a sustentar a nossa igreja financeiramente. Só que agora, nos últimos anos, aliás 2 anos atrás, nós tivemos uma divisão do presbitério e nós já vislumbramos a necessidade, meus irmãos, da gente cortar esse sustento do nosso presbitério. Isso implica em dizer que no momento a nossa igreja não tem como sustentar-se pagando todas as dívidas, aliás, os gastos, né? A igreja não tem dízimo, graças a Deus, mas gasto de água, luz, etc. E ainda o valor, o salário do obreiro, do pastor. Nós precisamos de irmãos. Eu queria que você abraçasse isso comigo, né? Não só pregando o evangelho, mas talvez convidando outros irmãos. Talvez você conheça algum irmão que está desigrejado, que precisa uma igreja. Venha, né? Venha para o Caju, venha nos ajudar. Talvez você conhece algum irmão que tem essa pegada de evangelização, de trabalho desafiadores. Venha participar conosco. Nós precisamos dar uma virada neste ano de 2023, em nome de Jesus, e eu conto com você. Amém? Vamos ouvir uma mensagem, um cântico, e depois a gente volta para orar. Irmãos, louvemos ao Senhor com o hino de número 128 do Inário Presbiteriano. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados desse mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando tenta a dor chegar, quando tenta a dor chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso os meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis da vossa vida o poder que vem
poder que vem da cruz. Amém. A minha oração é que você seja cada dia mais revestido com a graça de servir. Senhor, obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos na Tua presença, estudando a Tua palavra e aprendendo como Jesus. Melhor é servir do que ser servido. Ó Deus, aplique esta palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito de Deus esteja sobre nós hoje e permaneça para sempre. Aleluia, amém. Meus amados irmãos, eu não posso deixar de agradecer a sua presença conosco, registrar a nossa alegria e dizer para você que domingo que vem nós teremos aqui na nossa igreja, na parte da manhã, às 10 horas, um culto de louvor a Deus, em agradecimento ao Senhor pela vida do reverendo Nélio, seu aniversário, e também pelo aniversário de casamento do reverendo Nélio e da Priscila. Eu quero te convidar para você participar, para você vir. Vai ser uma festa. Em seguida nós vamos ter aqui uma confraternização. Teremos a presença de vários amigos e irmãos do reverendo Nélio, sua família. Eu gostaria de convidar você para estar conosco, tá bom? Em nome de Jesus. Até lá, até domingo, se Deus quiser.